Olá, meus queridos, tudo bem? Essa é a nossa semana 8 de português, última semana do ano letivo de 2021. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre mais uma escola literária, que é o arcadismo. Então, vamos a ela. O arcadismo é uma escola literária que aconteceu em vários países do mundo, né? Mas a gente vai falar sobre Brasil e Portugal, que são os países de língua portuguesa que têm literatura nesse período, né? No século XVIII. Então, o arcadismo também é chamado de neoclassicismo, né? A mesma coisa, neoclassicismo ou arcadismo, e é uma escola literária que aconteceu durante o século XVIII, que é também chamado de século das luzes, por causa do iluminismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Então, contexto histórico do arcadismo, o que vinha acontecendo no período em que começou e se desenvolveu essa escola literária, né? Temos a decadência da aristocracia, temos a ascensão da burguesia, temos o declínio de monarquias absolutistas, temos a Revolução Francesa em 1789, temos a Revolução Industrial e, consequentemente, o capitalismo industrial, temos a independência dos Estados Unidos em 1776, temos movimentos em geral para a libertação na América, movimentos pela independência, né? Na América de uma maneira geral. A gente tem 4 conceitos importantes aí, né? Que estão relacionados a tudo isso que eu comentei aqui com vocês no slide anterior. Laicismo, empirismo, liberalismo e iluminismo. O que é laicismo? Quando a gente ouve que o Estado é laico, a gente está falando do laicismo, né? Estado e igreja com relação independente. As funções do Estado devem ser exercidas por leigos, sem interferência da igreja. Quer dizer, a igreja não tem peso sobre as decisões do Estado, né? Separação de Estado e igreja. Empirismo, quando a gente ouve falar de conhecimento empírico, do que a gente está falando? Está falando de uma corrente filosófica que diz que todo o conhecimento humano tem origem na experiência sensível, ou seja, resultado da prática e não da teoria. Então, conhecimento empírico é aquele que você tem com a prática. Então, por exemplo, você aprende a cozinhar com a sua mãe. Então, isso é um conhecimento empírico. Você aprendeu na prática, ali na cozinha, fazendo junto com a sua mãe. Ou, se você fez uma faculdade de gastronomia, se você fez um curso de culinária, aí esse conhecimento não é empírico, né? Porque você teve uma teoria ali por trás. Tudo bem? Liberalismo. Liberalismo é uma ideologia política que defende a iniciativa individual, a livre concorrência. Então, a concorrência sem interferência do Estado, né? É a ideia do liberalismo. E a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. O liberalismo leva à meritocracia, né? Então, igualdade de oportunidades. Vamos fazer uma prova aqui para ver quem passa. E não leva em consideração a diferença de base que essas pessoas tiveram, por exemplo, né? O liberalismo funciona mais ou menos assim. E aí, gente, essas 3 correntes, o laicismo, o empirismo e o liberalismo, são características do iluminismo, né? Que é o nosso conceito principal e que é um dos conceitos que mais se destaca durante o século XVIII, tanto que ele é conhecido como século das luzes por causa do iluminismo. Então, é um movimento intelectual que propõe o uso da razão. Os iluministas foram adeptos do laicismo e do empirismo e propuseram o liberalismo. E a gente vai ver que esses conceitos estão muito ligados a essa decadência da aristocracia, a essa ascensão da burguesia, a esse declínio das monarquias e a essa tendência de movimentos para a libertação, né? Então, essas revoluções todas que eu citei aqui. Beleza, meu povo? Contexto, século XVIII, Portugal e Brasil, já que são as 2 literaturas que a gente vai comentar durante essa aula, né?
Então, em Portugal, a gente tem o enriquecimento do país com o ouro de Minas Gerais, ou seja, com o ouro retirado do Brasil, e o enfraquecimento do absolutismo e da aristocracia. Então, você tem o primeiro-ministro, que é o Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei, e ele vai tomando algumas medidas liberais, né? Ele é iluminista, e isso vai enfraquecendo essa monarquia absolutista, né? No Brasil, a gente tem, em Minas Gerais, principalmente, insatisfação e revolta contra os pesados tributos cobrados pela metrópole, né, por Portugal. E, em consequência disso, a gente tem a Inconfidência Mineira, que aconteceu na década de 80, 1780. A gente vai falar um pouquinho sobre dois inconfidentes, né, que são dois autores do arcadismo no Brasil. Características do arcadismo. Lembra qual escola literária veio antes do arcadismo, que a gente viu na semana de português anterior, na semana 7? Foi o barroco. Então, entre barroco e arcadismo, a gente tem ali um período de transição de uma escola literária para outra. Por isso, já dentro do arcadismo, a gente tem características barrocas, que a gente chama de esse período de rococó. Então, é uma característica de transição do barroco para o arcadismo. A gente vai ter, então, características do barroco: excessos decorativos, apelo sensual, requinte, artificialidade, todas são características do barroco. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter características do arcadismo. Afinal de contas, a gente já está no arcadismo, a gente não está mais no barroco, né? Então, apesar de ainda ter algumas características barrocas, a gente já tem temas pastoris e bucólicos, que são características do arcadismo, e representação da simplicidade, que também é característica do arcadismo. Então, é uma simplicidade meio artificial, com algum requinte. Tipo na imagem aqui, as pessoas sentadas no campo, né, num ambiente pastoril e bucólico, representando uma simplicidade, só que de uma forma artificial, com requinte, né? Olha lá, com roupas de corte, tá vendo? Então, a gente tem essa junção das características do arcadismo e das características do barroco durante esse período rococó. Outra característica do arcadismo, o próprio nome, arcadismo, vem dessa característica, né? Árcades, acadêmicos, buscaram simplicidade e naturalidade nos poetas latinos e renascentistas, ou seja, pessoas que conheciam e estudavam a literatura greco-romana e a literatura do classicismo, né, do período do Renascimento em toda a Europa, por exemplo, e trouxeram isso, né, trouxeram essa simplicidade, essa naturalidade para a literatura contemporânea deles, né? Então, por isso a gente tem esse arcadismo, porque eram estudiosos, né? Que, por terem estudado outras literaturas, conseguiram trazer isso para a literatura deles. Outra característica do arcadismo é o neoclassicismo, que é outro nome para essa escola literária. Significa novo, novo classicismo, ou seja, é uma retomada dos valores do classicismo no período do Renascimento, como equilíbrio, imitação. O que era imitação mesmo? Um autor se espelhar em outro para fazer a sua obra, né? A gente pode chamar também de intertextualidade entre autores. Preocupação com a perfeição formal, presença de temas mitológicos e históricos. Tem uma imagem aqui, né? O juramento dos Horácios. Então, uma obra feita durante o arcadismo com temas clássicos, mitológicos e históricos. Outra característica, a gente chama de pré-romantismo. Aqui a gente já vai ter a transição do arcadismo para a próxima escola literária, que a gente vai ver no ano letivo de 2021, né, depois das férias, que vai ser o romantismo. Então, eu já tenho aqui um pré-romantismo, algumas características que serão da próxima escola literária já começam a aparecer aqui dentro do arcadismo. Subjetividade, emocionalismo, ambientação noturna, pessimismo. Então, algumas características do romantismo
começam a aparecer nos autores árcades, né? Qual que é a ideia? A ideia é você continua tendo a valorização da vida no campo, né? O ambiente bucólico, mas agora você tem essa ambientação noturna como ambiente ideal, percebe? Então, tem características das duas, né? Tanto do arcadismo como da próxima escola literária, que vai ser o romantismo. Mais características do arcadismo: bucolismo, e a tranquilidade da vida no campo, e o pastoralismo, personagens pastores, né, nos poemas, a gente vai ver nos exemplos, descalços, com roupas leves. Tenho aí a temática da vida simples no campo. Outras características do arcadismo, temos aí algumas expressões em latim, que são características da literatura latina, né, da antiguidade greco-romana, que são retomadas agora. O locus amueno, eu tenho lugar ameno, né? Locus amueno significa lugar ameno. Árvores, sombra, céu azul, um local agradável. Um lugar ameno é um local agradável, ideal para descansar ou para amar. Então, você tem essa vida tranquila, trabalho, né, pastoril, com os animais, com as plantações, mas um trabalho agradável, que tem tempo para descanso, para lazer. E você tem sempre a mulher amada, né, que vai aparecer nos poemas, nas obras. Outra expressão em latim, carpe diem, significa aproveite o dia. Também é uma característica da literatura greco-romana, né? Significa aproveitar o dia, desfrutar dos pequenos prazeres do momento, mas sempre com responsabilidade. E é aí que vem o próximo, o aurea mediocritas. A média, né? Ficar no equilíbrio, esse mediocritas é ficar na média, né? Nem muito, nem pouco. Essa média é de ouro, né? É áurea. Ou seja, a valorização do equilíbrio. O equilíbrio vale ouro. Equilíbrio é muito importante. Então, é para aproveitar, desfrutar dos prazeres, mas com equilíbrio, sabendo que amanhã você tem outro dia e você precisa ser responsável pelas suas ações de hoje, né, de agora. Então, vida em equilíbrio, uma condição mediada garante tranquilidade. Então, não levar as paixões ao extremo, né?